Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou professor de física, trabalho também nas outras áreas, que é de matemática e química, e hoje eu queria trazer aqui para você, né, um problema que é um problema de matemática, que é bem interessante, né, que é um problema que a gente vai ter que fazer uma análisezinha, que é para poder estar resolvendo ele aqui, né? Se você puder me ajudar a inscrever no canal, dar o seu like, você está me ajudando a manter esse trabalho e a divulgar, né, o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, o problema ele diz o seguinte, olha, se A, B, C, que são números, né, cada letrinha dessa daqui representa um número, pertence ao conjunto dos reais positivos, que é esse R+, de forma que A diferente de B diferente de C, qual é o conjunto de valores K, né, ele quer saber quais são os valores de K, de forma que K vai ser o quê? A soma de A com B, vezes a soma de B com C, vezes a soma de A com C, dividido pelo produto. E aí você fala, nossa, pai do céu, como que eu faço isso? Bom, isso não é um problema fácil, é um problema que ele exige o conhecimento aí de outras informações para você estar resolvendo. Mas antes de propor qualquer informação, vamos fazer alguns testes aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos propor, né, por que ele pensa nessa condição. Então, vamos propor essa condição que ele pôs aqui, que é o A diferente de B e diferente de C. E quando for A igual a B, que é igual a C, o que vai acontecer aqui? Por que ele quer que justamente esses caras sejam diferentes? Vamos fazer o teste aqui, olha. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu propor que o A foi igual a B igual a C, eu vou chamar todos esses daqui de uma única letra. Essa letra eu vou chamar, por exemplo, de X. Tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, K vai ser igual a x mais x vezes x mais x vezes x mais x sobre o x vezes o x vezes o x. O que vai acontecer aqui? Olha, aqui vai ficar 2x, aqui 2x e aqui vai ser 2x. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. X vezes x vezes x vai dar x elevado ao cubo, dividido por x elevado ao cubo. Vou simplificar esses dois caras aqui, vai ficar 8. Olha só. Então, quando os valores das letras aqui são iguais, ou seja, quando o número que está aqui no A é o mesmo do B, que é o mesmo do C, não importa qual valor que vai entrar aqui. Se eles forem todos iguais, o K vai ser sempre igual a 8. Então, por isso que ele propôs essa condição aqui, porque ele quer saber quais são os valores de K, ele não quer saber qual é o valor de K que vai trazer justamente resposta para isso daqui. Então, e aí? E quando for A diferente de B e diferente de C? E aí a gente tem que propor a seguinte condição aqui, olha, os valores são reais e positivos. O que significa isso? Que esses valores aqui, olha, eles têm que ser o quê? Diferente de zero. Por que diferente de zero? Se você pensar aqui e olhar o denominador vai dar o próprio valor de A, de B e de C. Então, se eu colocar o zero aqui, vai dar problema. Porque a gente não pode ter denominador igual a zero. Não tem número que multiplicado por zero vai dar o numerador aqui em cima. Né? Então, a gente chega aqui num problema da questão. Então, vamos obedecer, respeitar essa condição aqui. Olha. E aí eu vou propor o seguinte. Bom, se você perceber, aqui em cima eu estou somando A com B, né? B com C e, no caso, o A com C. Existe uma coisa na matemática que a gente chama de média aritmética. Vou chamar de MA, que é a minha famosa média aritmética. O que é uma média aritmética? Se eu pegar, por exemplo, o A e somar com B, e eu quiser obter a média aritmética entre esses dois números, eu vou dividir eles por 2.
Então, eu vou colocar aqui, olha, a gente representa geralmente por uma letra, vou chamar de x, um tracinho em cima, isso aqui é a média, né? Agora, se fosse entre três números, seria a mais b mais c dividido por 3, e assim por diante. Agora, existe uma outra média que a gente faz na matemática, que nós chamamos de média geométrica. Geométrica. O que é essa tal média geométrica? Ela tem uma consistência muito parecida com a média aritmética. Só que ao invés de eu fazer soma, eu faço produto. E ao invés de eu dividir por 2, eu tiro uma raiz quadrada. Então, como é que vai ficar aqui? Olha, eu vou chamar de x, vou chamar assim de um x' barra. Vai ser igual a raiz quadrada de a vezes b aqui, olha. E aí a gente tem uma informação que é muito importante aqui. E qual é essa informação? Vamos pegar um exemplo aqui, olha, de dois números. Um exemplo bem simples. Vamos falar que o meu A, por exemplo, vale 1 e o meu B, por exemplo, ele vale 4. Só para ficar um pouquinho mais fácil. Vou tirar a média aritmética entre os dois valores. Vai ficar 1 mais 4 sobre 2 vai ser igual a 5 sobre 2, que vai ser igual a 2,5. E se eu tirar essa média geométrica? Ficaria a raiz quadrada de 1 vezes 4, que vai ser igual a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. O que você está percebendo aqui, olha? Que a minha média geométrica é menor do que a média aritmética. Olha só que interessante. Então, esse cara aqui, esse A mais B sobre 2, né? Ele é justamente, né? No caso aqui, maior do que o raiz quadrada de A vezes B. E aí você fala assim, olha, mas qual que é a implicação disso? Vamos ver. Então, a gente vai colocar aqui, olha. Se a média, no caso, geométrica, é menor do que a média aritmética, eu posso estabelecer essa condição aqui, olha. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, posso montar para vários itens aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui, então. Então, o que vai acontecer? Vou fazer para cada elemento, para cada soma, de A com B aqui, ó, de A com B, de B com C e de A com C. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, eu sei que o meu A mais B sobre 2, que é a média aritmética entre A e B, vai ser maior do que a média geométrica entre A e B, raiz quadrada de A vezes B. Posso fazer a mesma coisa para o A e para o C. A mais C sobre 2 é maior do que raiz quadrada de A vezes C. Opa! Bom, também o B com C, ou seja, a média aritmética entre os dois, tem que ser maior do que a média geométrica de B com C. Bom, vamos fazer o produto de todos esses caras aqui, olha. De cima para baixo, fazer assim, olha, multiplicar aqui em cima, aqui embaixo, aqui e aqui. Então, o que vai acontecer aqui nessa resolução? Bom, vai ficar assim, ó. Quando eu multiplicar esses caras, vai aparecer aqui para mim, olha, o meu A mais B sobre 2 vezes o meu A mais C sobre 2 vezes o meu B mais C sobre 2. Isso vai ser maior do que a raiz, no caso, de A, B. Só um minutinho rapidinho. Então, aqui vai ficar raiz de AB vezes raiz quadrada de AC vezes a raiz quadrada de BC.
que vai acontecer aqui, olha? Bom, aqui vai ficar o meu A mais B vezes o meu A mais C vezes o meu B mais C, dividido tudo isso por 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, é maior do que a raiz quadrada, e eu vou multiplicar todos esses elementos que estão dentro dessas raízes. Então, aqui vai ficar A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, C vezes C, C ao quadrado. Opa, está começando a aparecer alguma coisa aqui, olha. Então, aqui vai ficar o seguinte, olha. O meu A mais B vezes o meu A mais C vezes o meu B mais C. Esse cara aqui, ó, raiz quadrada desses números, vai virar o quê? O meu A vezes B vezes C. Então, eu vou passar esse cara aqui, olha, dividindo para cá, e aí eu vou trocar com 8, passando ele justamente para esse lado, porque quando eu passei ele para cá, ficou um 1 aqui, olha, do lado direito. Vai ficar 8 vezes 1 vai dar 8. Opa, apareceu uma coisa que eu queria aqui, olha. Se a gente voltar lá em cima, esse A mais B vezes B mais C vezes A mais C sobre A vezes B vezes C vai ser o meu K. Ou seja, esse cara inteiro aqui é o meu próprio K. Então, eu posso falar assim, olha, que o K vai ser maior do que 8. Então, o que ele está dizendo aqui para mim? Olha, para que eu tenha justamente, né, os valores de A, B, C, no caso, que são reais positivos, de forma que eles são diferentes aqui, olha, o conjunto de valores de K que vão respeitar justamente esse esquema aqui de formação vão ser quais? Vão ser todos os valores de K maiores do que 8. A gente pode até colocar assim, olha, K vai ser, vamos colocar, a gente pode colocar aqui como uma solução, né, porque são os valores de K. Colocar assim, olha, solução, pensando nos valores de K, né, é o K pertencente aos reais. Não vou colocar reais positivos porque eu já excluí o zero daqui, né? Tal que o meu K tem que ser maior do que 8. Então, é isso aí. Então, esse problema é muito legal, porque ele justamente ele mistura aqui, olha, essa ideia justamente de média aritmética, média geométrica, com condição aqui existente entre as duas expressões, né? De forma que eu vou usar elas para poder estar resolvendo essa questão aqui. Perfeito? Obrigado. Se você de novo puder curtir, compartilhar, você me ajuda muito. Valeu!